Ó, Jujuba desceu, né? Desceu. Saiu da van. Mas sabe por que Jujuba desceu? Porque o tempo abriu. Finalmente um dia de paz, né? Olha só que coisa linda que tá esse céu, cara. E olha só, gente, que coisa mais linda que resolveu aparecer hoje. Depois que o solzinho saiu um pouquinho. Olha. Um arco-íris. O sol saiu e o Miguel se animou e foi até, ó, colher coco. Pegou dali, ó, dos coqueiros que tem aí na frente, ó. Conseguiu. O menino tá ficando bom nisso, hein, ó. Tem outros coquinhos aqui. Será que vai ter carninha, gente? Eu amo a carninha do coco, cara. Esse aqui tá muito verde, eu acho que vai ter só água. Cris creza, amigos. Vamos ver, vamos ver. Será que vai espirrar? Tá com bastante água, parece. Eu acho que... Ai, Ju! Sempre espirra, velho. A Jujuba adora água de coco, cara. Ela gosta muito. Cadê? Tá aqui, ó. Amor, aguinha de coco, vem cá. Olha lá, ó. Ah, não quis agora. Ela gosta da carninha do coco também. Esse aqui é pra mim ou pra você? Pode tomar, você tá com mais... Eita. Derrubei tudo. Nossa, tá docinho, hein? É, tá gostoso? Tá gostoso. Mas eu acho que não tem carne, não. Descreve. É muito nativo, né? Olha. Gente. Quem tá ali já esperando um pouquinho dela? Amor! Ai, eu gosto de carninha de coco. Eu gosto de lamber o coquinho, ó. Ai, que tristeza. Não tem quase nada mesmo, gente. Não tem, tá verde. Mas tá cheio de água. Segue a Jubirel ali, comendo o coquinho dela. Ó, é assim que a gente bebe a nossa aguinha, né? A gente pede um galão para ser entregue e a gente tem 2 galões de 10 litros. Aí cortamos uma garrafa e usa de funil. É isso. No último vídeo, a gente contou dos 30 países que nós visitamos e como isso era um sonho nosso, né? Antes de fazer 30 anos, conhecer 30 países. Como surgiu o Roteirizou, né? Como surgiu o Roteirizou, sim. E que a gente criou, roteirizou nessa ideia mesmo de sonhos, inspirar né? as pessoas, né? Inspirar as pessoas E mostrar toda a realização desses nossos sonhos, dessas coisas. Então, se você quiser conferir, você pode ir no vídeo anterior, que a gente contou tudo isso. Que nesse vídeo a gente gostaria de contar pra vocês como que foi o processo de construção da van, né? Como a gente já comentou, a gente fez tudo isso daqui sozinhos. A gente mesmo, né? Mas recentemente a gente não fez nenhum vídeo que mostre isso. Tem alguns vídeos picados, né, do processo no canal e tal, mas a gente da época que a gente tava construindo e tudo. Mas a gente gostaria de contar também um pouco por trás do trabalho, como que foi esse processo, né? Que foi um processo muito difícil. Foi. Foram quase 2 anos de construção, né? E muitas expectativas. A gente, pra você ter uma ideia, no começo a gente achou que em 3 meses isso tudo ia estar pronto. E não foi assim, né? Então, quando a gente decidiu, foi em março. Março de 2021. Por quê? Né? A gente tava nessa ideia, né, já tinha surgido o Roteirizou, tinha alguns 3 meses de Roteirizou, né? E a gente tava nessa ideia, não, vamos inspirar as pessoas a realizar sonhos e vamos viajar, porque a gente gosta de viajar e, poxa, vamos tornar a viagem nossa profissão. Só que a gente tinha as gatas, então toda a ideia do motorhome foi 90% por causa delas, sabe?
pra gente poder levar elas, pra que elas estivessem no conforto da casa delas. Então, foi muito por causa delas. E aí, quando a gente teve a ideia, a gente já conversou com os meus pais, porque a gente queria entregar o apartamento que a gente morava e morar com eles, ver se a gente podia fazer isso pra gente economizar aí esse gasto já. A gente ia vender os nossos móveis, a gente vendeu, né? Os nossos móveis, parte das nossas roupas, vendeu o nosso carro. Foi vendendo tudo que a gente podia e pra conseguir o dinheiro pra comprar a van e as coisas que a gente precisava pra construção. A gente queria um veículo grande desde o começo, né? A gente nunca cogitou Kombi, nem o próprio casinho que a gente tinha antes, por causa justamente delas, né? Tudo isso era por causa delas. Então o gato precisa de espaço, ainda mais 3 gatos. A gente começou procurando micro-ônibus. A gente chegou aí ver um Volare, né? E a gente se encantou por ele, mas quando a gente levou pro mecânico, ele falou que não dava, não valia a pena, tava horroroso. E aí foi uma decepção já muito grande, né? Porque, cara, você ficar indo atrás de carro, procurando e tal. Se deslocar ainda mais até quando outra você não cidade. entende do negócio e tudo. Então, nossa, já é um negócio chato, né? Com a ansiedade que você tá e tudo. E aí... Esse processo já demorou quase 2 meses, né? Quando foi em 18 de maio, foi quando a gente passou essa van pro nosso nome e levou ela pra casa. Sim. E a gente já começou, já no dia que ela chegou, a gente já começou já querendo tirar. Ela tinha umas madeiras aqui nas laterais, no chão também, que era o que protegia a lataria dela, porque ela era uma van de carga. O moço levava coisas pra fazer entrega, assim... Mas ela tava bem preservada, né? Só pelas madeiras que tinha dos lados, a gente viu que algum cuidado existia, né? Porque depois a gente foi vendo alguns probleminhas mecânicos e tal, mas enfim, né? Vamos lá, por partes. E aí a gente já foi tirando, já encontrou ferrugem. Aí a gente foi na internet, descobriu como é que fazia ferrugem, pra tirar ferrugem. Aí a gente... Era um período de chuvinha, né? Então foi meio chato, assim, demorou alguns dias, porque o produto tem que agir. E depois tem que pintar uma, duas demãos. E quem já pintou alguma coisa aí sabe que eles indicam na lata não pintar quando tá úmido, chovendo e coisa assim. E aí a gente já começou a ter que ter paciência com essas situações, né? E aí, vamos lá pro isolamento, a gente conseguiu doação de lã de rocha e tal. E foi isolando o chão. A gente começou, a primeira coisa foi o chão, né? Foi tirar a ferrugem, passar o isolamento no chão, a madeira e tal. E aí, a cama. A cama, foi. A gente fez a estrutura da cama. E tudo isso, gente, pesquisando no YouTube, a gente não sabia nada. Eu tinha 2 ferramentas. Chave e alicate. A gente teve que emprestar furadeira, teve que emprestar parafusadeira, serra tico-tico e esmerilhadeira. Foram as 4 coisas que a gente trabalhou. Isso sem nenhum local de trabalho. Porque quando a gente começou nesse processo, a gente tirou as madeiras, já vieram falar pra gente lá no condomínio onde os pais da Bianca moram, que não pode fazer manutenção e não tinha jeito, era proibido fazer isso lá. E a gente teve que procurar um local e a gente foi... desbravar assim a quebrada, né? A gente fez algumas coisas na frente da casa do meu irmão, outras na frente da casa da minha avó. E era assim, na rua, sabe? Uma rua que nem era reta. Então, para alinhar algumas coisas na van, às vezes era complicado por conta disso. E aí foi indo, né? E começou a fazer a estrutura do banheiro e tal. Aí, clarabóia. A gente, enfim, conseguiu comprar a nossa clarabóia para colocar. E aí vai furar o teto. E aí, tudo, cara, que a gente ia fazer era um problema. Sempre a gente... Olha, acho que em 1 hora a gente resolve isso. Era um dia inteiro. E isso desgastava muito a gente, porque a gente tava numa correria muito grande. A gente trabalhava, a gente acordava bem cedo. Trabalhava na van até meio-dia, mais ou menos. Aí a gente parava, almoçava e saía pra vender. Na época, a gente pegava o trufa, pão de mel, coxinha de morango com uma vizinha e a gente ia vender. E aí a gente voltava e ficava... das 6, né, 5, 6 da tarde até umas 9, 10 horas da noite trabalhando na van. Então era uma coisa exaustiva, sabe? Final de semana, a gente pegava o final de semana inteiro. Então quando alguma coisa assim começava a ficar ainda mais difícil, porque já era difícil porque a gente não sabia fazer.
Então a gente já tava metendo as caras pra fazer uma coisa que a gente não sabia. E aí dava um problema que, tipo assim, no vídeo que a gente assistiu não dava e coisa assim, já era extremamente desgastante pra gente, sabe? A gente já ficava... E aí o Miguel tava super inseguro pra fazer muitas coisas, então eu tinha que ficar assim, vamos fazer, que não sei o quê. Aí ele, não vai dar certo, não vai dar tempo, não dá pra fazer isso agora. E eu, não, Miguel, vamos fazer. Então eu tinha que ficar muito assim também, sabe? Mas isso, aí depois a gente descobriu, né, que isso tem muito a ver com o meu TDAH, que eu descobri bem depois disso, né? Não, a Van já tava pronta quando ele descobriu. Sim. E é todo um processo cerebral, mas mesmo assim, né? Que é cansativo pra ele pra mim, e é muito cansativo pra mim também, né? Sim. Porque imagina, você ter que ficar em cima da pessoa assim, no momento de insegurança, realmente pros dois. Sim. Mas também de uma ansiedade de você conseguir ter a sua casa pronta logo. E também pra você estar viajando. E na nossa cabeça, assim, né? Também a gente precisava da geração de conteúdo e tudo mais. E aí, a gente foi nessa e fazendo. E aí fez banheiro, colocou a estrutura da cama e tal. E claraboia, climatizador, né? Em dias de luta, dias de glória. Num sufoco, assim. E foi esse mesmo sufoco. A gente fez a estrutura de metalon, né? Que a gente teve ajuda aí pra soldar, né? Meu irmão soldou pra gente, né? Foi uma das poucas ajudas que a gente teve. Até porque a gente entende, né? Que a gente trabalhava muito durante a semana. Então a galera também tá na correria dele, tá trabalhando. Final de semana, às vezes, a pessoa quer descansar e tudo mais. Muitas pessoas também, às vezes, não querem interferir, assim, digamos assim, a mão na massa e tal, com medo de, tipo assim, começar a interferir nas suas decisões. Em querer te dizer, não, faz assim, faz assado e não sei o quê, e aí... Enfim, acontece que cada um com o seu motivo, a gente recebeu pouca ajuda. Foi mais assim, a gente mesmo fazendo. Teve o marido de uma tia minha que ajudou muito a gente, dando dicas também, né, em algumas coisas que ele fez, mostrou a gente como fazer algumas ferramentas. O começo da instalação elétrica, meu tio ajudou também, e aí depois o fim da elétrica a gente fez todo o resto sozinho. Só que assim, a gente não tinha muitas informações, né, era o pouco que a gente ia do YouTube, que a gente ia consumindo, e principalmente a gente ia consumindo principalmente pelas partes que a gente estava fazendo. Só que 3 meses depois que a gente estava na construção, 5 meses depois, né, que a gente estava na construção, acabou o dinheiro. Acabou o nosso dinheiro. Tudo, assim, tudo mesmo. A gente não tinha mais condições de comprar nada. Assim, mas acabou num jeito de que, tipo, a gente não conseguia passar cartão pra parcelar, porque a gente tinha muita coisa que a gente tinha comprado parcelando aos poucos, assim. Se a gente comprasse mais, a gente se enrolaria num jeito que a gente não conseguiria mais pagar as faturas do cartão. Não era uma coisa que a gente precisava muito dos cartões pra comprar as coisas, né? Outras coisas. Então a gente pensou, cara, não vale a pena a gente perder o cartão por não conseguir pagar, e depois também não... A gente não vai ter dinheiro suficiente, às vezes, pra dar tudo. E, cara, as coisas são muito caras, né? Sim. Ainda mais quando você fala que é pro motorhome, aí pronto. Não são, tipo assim, um absurdo, né? Às vezes as pessoas acham que um motorhome custa 200 mil, né? E tal. Não chega a ser assim, um absurdo. O nosso mesmo ficou o quê? Entre uns 40, 50 mil? Mais ou menos isso. A nossa construção toda, tudo que a gente colocou aqui dentro e tal, foi mais ou menos, na verdade menos, porque isso a gente conta até com o que a gente gastou de mecânico, então foi menos que isso. Então assim, a gente teve que parar. E aí foi uma coisa muito frustrante pra gente. Nessa foi tão frustrante que a gente parou com o YouTube, a gente parou muito com o Instagram, das coisas que a gente fazia, porque fazia mal pra gente ter que ver as coisas, as pessoas que a gente seguia no Instagram, viajando e tal, porque, poxa, a gente queria tanto aquilo, começava a dar ansiedade, umas crises de ansiedade, e aí a gente parou, assim, sabe, a gente desmotivou muito. Nem consumia mais conteúdo de pessoas, com motorhome, nada, a gente não... E aí, nessa época também, a gente pegou e decidiu parar de pegar os doces com a nossa vizinha e a gente começar a fazer, porque a gente conseguiria lucrar mais. E a gente sabia fazer. Então, a gente começou a fazer primeiro o pão de mel, porque minha mãe ensinou a receita pra gente. E deu bom, assim, as pessoas gostavam muito do nosso pão de mel e tudo. Só que a grana não era tanto. E aí, quando foi na virada do ano, dia 1º de janeiro de 2022, a gente assistiu um TikTok
né, do cara que vendia brigadeiro, e ele vendia muito bem, assim. A gente pensou, vamos testar? Vamos testar brigadeiro. Começamos a fazer o brigadeiro. E aí a gente viu que dava muito bom o brigadeiro. Nossa, a gente ganhava, assim, mais do que a gente ganhava vendendo pão de mel em poucas horas de trabalho. Sim. As pessoas gostam mais de brigadeiro do que pão de mel no geral. Exatamente. E era mais fácil de conseguir vender, né? Não era tão desgastante quanto o pão de mel. E aí o que a gente fez? Começou a vender o brigadeiro. Só que aí, nessa, a gente se animou deslumbrou demais. E aí, vamos pra Aruba, vamos procurar, sabe? Porque, cara, a gente tava com muita vontade de viajar também, né? Nesse processo todo, a gente querendo viajar e tal, né? Logo com a van, a gente pensou, ai, vamos. Fez essa loucura, né? E aí, foi uma loucura porque, assim, a gente conseguiu pagar a viagem, só que foi uma coisa que acabou também atrasando um pouco as coisas aqui na van. Porque aí a gente teve que ir fazendo mais devagar pra gente conseguir comprar aos poucos as coisas. Só que também era uma época de chuva, né? De começo de ano, a gente não conseguia fazer muita coisa na van. E por isso também a gente decidiu viajar, porque a gente já tava ficando doido de não conseguir fazer nada na van por causa de tantos dias de chuva. A gente tinha que fazer uns buracos na lataria, sabe? E no motorhome, uma coisa que você tá fazendo, não dá pra falar, tipo assim, ó, vou fazer só ali a parte do quarto. Vou fazer só agora a bancada da cozinha. Não, pra você fazer isso, outras coisas já precisam estar adiantadas no resto da casa pra você conseguir realmente concluir aquilo ali. Então, a gente precisava fazer aquilo pra concluir o outro. E aí chega uma hora que você se vê assim, cara, não consigo mais andar. Eu não posso fazer mais nada, porque eu tenho que esperar Deus, né? Tem que esperar Deus mandar parar de chover. São Pedro fazer parar de chover. E aí era isso, entendeu, gente? E nessa, os problemas mecânicos que a gente ia tentando resolver, porque a gente queria sair na estrada com tudo resolvido também. E aí, quando cheguei em maio de 2022, do ano passado, né, bateram na van. Foi. Aí a gente, saindo do mecânico, um dos funcionários do mecânico bateu um caminhão na traseira da van e deixou, assim, um dano grande, sabe? E aí pensa, a gente já transtornado com toda a dificuldade que a gente tinha pra fazer as coisas aqui. Porque, cara, a marcenaria foi desgastante. Aí eu tive que fazer a parte elétrica sozinho. Porque eu já não tinha mais psicológico. Eu já não tinha mais isso de vir e falar, Miguel, vamos, vai dar certo. Não, eu não aguentava mais. Eu já tava muito cansada. Muito exausta, assim, ó, de tanta coisa. Foi o fim pra mim no dia que a gente botou fogo numa extensão, né? Tentando fazer a parte elétrica. E aí nesse dia eu fiquei assim, ó, porque eu tava desesperada com medo de ter estragado alguma bateria, alguma coisa assim. Então, assim, ó, como eu já não tava bem psicologicamente, né? Por causa de tudo isso, todas essas questões, que aqui a gente tá tentando resumir muito, né? Mas, tipo assim, a marcenaria mesmo, teve gavetas aqui que a gente fez enquanto chorava. Era fazendo e chorando. Sabe, de raiva, de cansaço, e assim, a gente ia. E aí a gente teve que parar aí, né, pra arrumar a porta traseira da van, que amassou bastante, tudo mais. Tinha acabado de sair do mecânico, e não sei o quê. A gente foi em mecânicos também que foram pessoas que enrolaram muito. Tipo assim, ó, mais de um mês a van lá no mecânico e o cara só trabalhava quando a gente passava lá, sabe? Enquanto a gente ficava em cima e tal. A gente sabe que mecânico é difícil você encontrar, né? Uma pessoa que seja boa, que trabalhe bem, que não te enrole. Mas, pô, depois de todo esse processo, agora já quase 1 ano e meio, né, que a gente tá falando disso, né? E a gente ainda nesse processo de dificuldade financeira, trabalhando muito com os brigadeiros, enfim, tudo isso maximizou o desgaste. Eu acho que, tipo assim, ó, quando a gente viu que não ia dar em 3 meses, não ia dar em 6 meses... Não ia dar em 1 ano? E nem em 1 ano, a construção dessa van, e que a gente já não tava mais com muita grana, que ia ser mesmo uma coisa bem lenta, aí foi quando a gente pegou e falou assim, cara, a gente não pode enlouquecer também, vamos fazer umas loucuras. Vocês sabem, dos outros vídeos anteriores, vocês já viram que a gente gosta de fazer loucura, né? Vamos fazer loucura, então. E aí foi quando a gente foi viajar, né? No meio desses processos, assim, a gente foi, porque a gente precisava também, senão eu acho que já chegou dias, assim, eu pelo menos, olhar e falar assim, cara, que vontade de desistir. Que vontade de desistir, de tanto
dificuldade, sabe? De tanta dificuldade que era, tanto pra comprar as coisas, quanto pra fazer as coisas aqui dentro. Então, se a gente não tivesse esses escapes, assim, eu acho que a gente realmente teria desistido. Só que o engraçado também é que, quando dava vontade de desistir, a gente também olhava e pensava assim, mas vai desistir, vai fazer o quê? Porque eu não tenho mais pra onde ir. Tipo assim, eu não... Voltar pra aquela vida eu não quero. Ou eu vou e tento, ou eu vou fazer o quê? Sabe, a gente não conseguia... A gente olhava e falava assim, a gente não tem opção. A nossa única opção é terminar essa van. É terminar essa van e viver a vida que a gente tanto sonhou em viver. Mas foi realmente muito desgastante, assim. Foi. Até que a gente encontrou um mecânico, né? Que foi uma pessoa muito boa com a gente, que além de cobrar preço justo, gostava das coisas bem certinhas, né? Bem no tempo, né, certo, né? Então, vou te entregar em 3 dias, em 3 dias entregava, e se você não fosse pegar, ele começava a te xingar. Esse mecânico é um mecânico bom. Não, e tipo assim, é muito trabalho ali pra ele, né? Então, ele realmente precisava, se ele ia fazer o seu, ele tinha que fazer, porque tinha os trabalhos ali. Então, você vê que realmente, né, ele era bem procurado, mas é uma pessoa incrível, que é o nosso mecânico, assim, ó. Qualquer problema que a gente tiver, é ele que a gente recorre, cada estado novo que a gente entra, a gente manda uma mensagem pra ele, ó, chegamos em tal lugar, né? No próximo vídeo você vai ver um perrengue que a gente passou recentemente, e inclusive a gente ligou pra ele trazer uma solução pra gente. E ele, assim, super querido, assim, sabe? Eu falo pra ele até que a minha vontade de pegar ele e trazer junto, sabe? Pra viagem, porque é uma pessoa que a gente confia, assim, de olhos fechados. Então, graças a Deus. E aí foi o mecânico que a gente entregou ela nos últimos momentos, assim, antes da gente sair, pra ele dar uma geral, pra gente sair tranquilo. Porque o nosso maior medo é isso, na estrada você não conseguir encontrar também alguém que você tenha confiança pra fazer o trabalho pra você, e aí só dificulte mais, só maximize ainda mais o problema que seu carro tem, enfim, né? A gente aprendeu algumas coisas, né? A gente aprendeu que as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. Então, qualquer dificuldade que a gente venha passar, ou qualquer coisa boa que a gente esteja esperando, qualquer coisa ruim que possa acontecer com a gente, tudo isso acontece na hora que tem que acontecer. Não adianta eu ficar ansioso, nem achar que foi no momento ruim, que eu devia ter feito de tal coisa diferente, porque a vida é inevitável. E se você quer estar vivo, você tem que viver e esperar o tempo da vida mesmo. E assim, esse processo realmente mostrou pra gente que, assim, cara, tudo tem o seu tempo certo de acontecer, porque a gente olha pra trás e vê todas as lições que a gente aprendeu e como elas prepararam a gente pra estar aqui hoje, pra maturidade que a gente tem. E às vezes até quando a gente já tá mal, que a gente pensa assim, cara, ferrou. Acho que não tem mais saída. Opção. A gente reflete no que foi esse processo pra pensar assim, não, calma. Tá acontecendo isso, mas lá na frente eu vou conseguir olhar pra trás e falar assim, isso aconteceu por isso, teve solução, a gente conseguiu passar. Foi um processo traumático, mas muito didático. Didático, exatamente. De você aprender muito e foi, assim, de preparo mesmo para o que seria a estrada, assim, né? Um pouquinho, assim, da gente já sentir que, tipo assim, ó, vai vir coisas difíceis lá também. Exatamente. Então, vocês vão estar um pouquinho mais fortes aí, vai estar com uma casquinha já um pouquinho mais dura. Então, pega a visão aí pra você. Você quer aprender, você quer ter força, você quer conseguir, mete as caras, cara, porque é só assim que vai dar certo, né? Só você metendo as caras e se lascando muito que você vai descobrir a sua força. É sério. É que, tipo assim, ó, você vai se lascar e pra você conseguir isso, você tem que se lascar pra conseguir, entendeu? Porque, cara, eu acho que a realização de um sonho, acho que a gente tem que... A não ser que você tenha nascido em berço de ouro, né? Mas eu acho que sim, pra todo mundo alguma coisa pega, sabe? Sempre, não sei, tem uma frase ali na porta da van que a gente acabou deixando na porta traseira que é justo que muito custe o que muito vale. Essa frase tocou tanto assim a gente porque é muito real. E não é uma questão de custo de valor em dinheiro, né?
É porque quando a gente olha pra trás, o que foi esse processo custou, mas custou muito trabalho, custou muita resiliência. Custou muita alma, né? A gente deixou ali nossa vida, nossa energia, nosso tempo. Custou muito da nossa fé, custou muito da nossa esperança, sabe? Custou muito da nossa energia. Custou muito assim, sabe? Muito mesmo. E é por isso que vale tanto. Custou muito do que a gente aprendeu. Porque cada ensinamento ali não tem preço que pague, sabe? Não tem. Tanto das coisas que a gente aprendeu a fazer aqui, de marcenaria, de elétrica, de qualquer problema, gente, que der aqui, a gente consegue resolver a gente mesmo. Porque a gente sabe tudo o que foi. Cada caninho, cada mangueira de água que passou, cada fio que foi ligado, cada coisa, onde foi preso, o que foi feito, a gente sabe. Quanto que a gente teria que pagar pra aprender tudo isso? Pra que alguém mostrasse pra gente e tudo mais, sabe? E é por causa de todo esse custo que essa van vale tanto pra gente. Ela não é bonita, não é das melhores. A gente já viu muitas coisas que machucavam muito a gente. E nesse processo também teve muitas coisas que a gente fez que na nossa expectativa ia ficar lindo, maravilhoso. E quando a gente terminou, que a gente olhava e falava, meu Deus, tá horrível, que coisa feia, nossa. Eu chegava a chorar e falava, tá muito feio. Que vontade de tirar tudo e refazer. Mas não tinha condições, não tinha dinheiro pra comprar o material de novo, né? E a gente via pessoas que passavam assim, olhavam a van e falavam assim, nossa, que legal, nossa, tem umas tão bonitas na internet, né? Ah, mas que bom, né? Que tem uma cama, tem uma pia, um fogão, né? Que bom. Tipo, cara... O importante é que você tenha um lugar pra ficar, tipo isso, né? Tipo isso, sabe? Tipo assim, nossa, é feio, mas é importante que tem saúde. Então, já chegou a magoar muita gente. Mas hoje... a gente ama tanto isso daqui, cara. Porque a gente aprendeu a valorizar o nosso trabalho. Exatamente. A gente aprendeu a dar valor no que a gente fez, em todo o esforço que foi. E a gente tem um perrengue ou outro com o climatizador pingando água, uma coisa assim e tal. Que é tipo assim, não é culpa nossa, não foi porque do jeito que a gente fez errado. Acontece em outros, entendeu? A gente fica tipo assim... aliviado. Feliz com o nosso trabalho, não feliz pelo outro. Óbvio que não. Mas a gente fica pelo nosso trabalho, de falar assim, caramba, pode não ser lindo, maravilhoso, mas olha. E tipo assim, cara, é nosso, né? A gente aprendeu a amar a nossa casinha, o nosso cantinho. E a gente vê sempre, né, pessoas, né, que não, quando eu chegar, eu vou refazer a van, ou vou tirar tal coisa porque eu não gostei disso aqui e tal. A gente não vê nada que a gente faria diferente. Nada que a gente fale assim, poxa, olha, eu vou mudar tal coisa na van porque não tá dando certo. Talvez a gente pudesse, digamos assim, reformar mesmo, de fazer assim, né, uma estética que ficasse mais bonitinho, mas assim... eu, sinceramente, eu não quero mais passar por isso, não. Eu não quero mais ser construído. Gente, me dá desespero, às vezes, de ter que fazer alguma manutenção aqui. Porque eu lembro do que foi aquele processo. Pra mim, de verdade, foi traumático. Entendeu? Apesar de ser extremamente didático, também foi traumático. Então, assim, eu não tenho vontade nenhuma de meter... Até porque de pensar que eu vou ter que ficar um tempo parada, sem poder viajar e tal. Porque tá em reforma, tá em construção. Hoje... não é uma coisa assim que eu cogito, sabe? Ainda mais porque vicia, né? A gente vicia na estrada, a gente vicia em estar em lugares diferentes, né? Você parece que não consegue criar raiz em nenhum lugar, porque nenhum lugar é seu. Você é de você mesmo, né? E a estrada te proporciona isso, né? É tipo um cara que a gente encontrou vendendo artesanato na praia, e ele perguntou de onde a gente era, a gente falou, e a gente perguntou, e você, de onde você é? Ele falou, eu sou do universo. Eu sou do mundo. E é muito real, é o que a gente sente. De onde a gente é? Bom, a gente saiu com a van... de um lugar, mas a gente não é de lugar nenhum específico, a gente é do mundo todo. A gente é do mundo, Nosso endereço hoje é aqui, amanhã é ali. E no fim a gente pode falar que a gente morou em todos esses lugares, porque foi realmente, né, a nossa casa estava ali, a gente estava morando ali. Então é isso, é uma sensação muito boa. O processo foi assim, foi um processo doloroso, mas que hoje a gente olha e fala assim, nossa, valeu a pena. Valeu a pena todos aqueles dias de choro,
de vontade de desistir às vezes. Minha garganta tá péssima. Se a gente puder ajudar alguém, inspirar alguém em relação a isso, né? Se às vezes você tá correndo atrás de um sonho, se você tem um sonho, o que a gente pode dizer é, cara, é difícil. Às vezes é um processo muito doloroso. Você vai olhar e vai pensar, cara, parece que é só difícil pra mim. E a gente tem visto que não, pra todo mundo foi muito difícil, até mesmo pros nossos amigos, que às vezes a gente olhava e pensava, ai, tá de boa, eles estão fazendo numa montadora, né, numa coisa assim. Não. Você vê que quando você escuta a história do sonho das outras pessoas que a gente encontra na estrada, a gente vê que todas elas passaram por um processo muito doloroso. Muito doloroso também, sabe? Que dependeu renúncia, dedicação, uma dedicação, um esforço de tipo assim, não do que você tá fazendo, de uma ação única, exclusivamente, não, mas de um esforço, um empenho, uma coisa de continuar. De continuar. Tá difícil, eu vou continuar. Eu vou ter força. Hoje talvez eu possa me largar aqui, mas amanhã eu vou continuar. Preciso desse tempo pra me recuperar, mas amanhã eu vou continuar. Mas não desistir, sabe? Então, se você tá passando por um processo assim, ou se você tem um sonho e você quer correr atrás dele, entende, vai ser difícil, vai ser muito difícil. Mas eu garanto pra você que se você tiver resiliência pra ir até o fim, vai ser extremamente gratificante. E é um negócio que te dá mais sede de você querer ir atrás de mais coisas. Os seus sonhos só aumentam, sabe? Só vai, tipo assim, você vai vendo, você testa os seus limites. Você vê que você coloca os seus limites também. E você aprende, enfim, tanta coisa. Então... É que você vê que é possível, né? Quando você vê que é possível a gente realizar sonhos, aí, cara, aí nada te segura mais. Porque você tem vários sonhos e você fala, eu vou realizar. Então, assim, ó, sai da sua zona de conforto. E vai, encara isso, porque vai ser difícil. Não tô falando que vai ser fácil. Às vezes a gente idealiza muito e fantasia muito e deixa tudo. O sonho parecer um conto de fada, uma coisa que, ai, nossa, realizar um sonho. Não. É um negócio assim tenso, mas que vale muito a pena. Então, cara, a gente só te agradece por assistir esse vídeo. Você vai ter que se inscrever, ativar o sininho, curtir, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque a gente tá falando de sonho, cara. Então todo mundo tem sonho, então você tem que compartilhar, ou seja, com todo mundo. E se liga aí, né, pra ativar esse sininho aí, porque no próximo vídeo tem um destino novo, muito bonito, então... Além de uma se lascância também, que a gente se lascou no carro, né?